Pessoas bonitas, cheirosas, cheias da presença de Deus. Uma pergunta se faz a partir desse momento: como Deus não habitar e não vir num ambiente como esse? Às vezes nós entramos por essa porta e só Deus sabe. Às vezes exteriormente não é que nós queremos performar, não é que nós queremos enfeitar, não é que nós não queremos transparecer, não é porque a gente está em busca de guardar uma reputação, mas simplesmente é de nós entendermos que tem coisa que nas nossas vidas homem nenhum conseguirá fazer aquilo que só Deus pode. E aí a gente entra aqui dentro às vezes preocupados, a gente entra nessa casa, nesse lugar, num ambiente, pensa, um encontro com Deus. Vamos parafrasear só um pouquinho antes de nós entrarmos na narrativa do texto que eu quero ministrar. Como se nós não tivéssemos, é óbvio que isso é impossível, nós estamos conectados o tempo todo, 24 horas com o Senhor e o céu. Dá um pouco mais de retorno aqui, Gustavo, só para mim poder me ouvir, senão eu começo a falar mais alto para lá. Sim. E o que acontece? De forma humana, vamos parafrasear um pouquinho, só para você ser inserido nesse contexto que nós estamos vivendo. Quem está sentindo a presença de Deus, levante sua mão e diga glória a Deus. Um ambiente onde nós estamos nos rendendo, é impossível eu e você não sentir, não se arrepiar, é impossível nós não termos um desejo de ter uma expressão diante de um Deus que pode todas as coisas, que conhece o fim, Deus do começo. Um pai apaixonado pelo seu filho, dizendo: eu tenho interesse de te curar, de te restaurar, eu tenho interesse de mudar a tua vida, eu tenho interesse no dia de hoje de virar uma chave, de fazer com que você, a partir de hoje, viva algo como você nunca viveu. Um pai que está esperando, eu sempre digo isso, talvez nossa forma aqui, nosso dialeto evangeliquez gaúcho. Um pai que prepara a mesa num domingo de um belo banquete, de um churrasco. E todo pai que é apaixonado, porque para mim é isso, é o símbolo do que define o amor de Deus sobre cada um de nós. Um pai apaixonado, um pai que não quer ver ninguém fora dessa mesa. Um pai que faz o seu melhor churrasco, e no domingo, exatamente às 12 horas, ele bota aquele banquete, porque ele está esperando. Existe uma cadeira para cada um de nós. Existe um lugar específico nessa mesa, sobre um lugar que o próprio Pai guardou para cada um de nós. E nessa mesa vai sentar, às vezes, pessoas tristes, filhos em angústia, filhos felizes, filhos que estão vivendo coisas novas, momentos das suas vidas extraordinários, mas muitos desses, pensa só eu e você, se nós hoje, porque muitas vezes ainda parece que a gente não consegue entender o feeling das coisas, e a gente fica muito natural, de algo também natural de nós entendermos como é o mundo prático, mas quando nós deixamos de acionar o reino do Espírito, deixamos de acreditar na sua palavra, deixamos de acreditar no que a Bíblia diz a respeito de cada um de nós, e às vezes nos permitimos acreditar, às vezes de um contexto. Às vezes nós podemos estar tristes, mas nós não somos tristes. Às vezes nós podemos estar em lutas, mas em nome de Jesus, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas por que parece ser tão difícil, às vezes, nós colocarmos isso numa vida prática? Se nós já entendemos, a nossa mente já entendeu, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. A grande questão é talvez que nós estamos perdendo time, perdendo tempo, no sentido de perdermos o horário do relógio de Deus. O Senhor está esperando uma manifestação dos seus filhos, um Deus de reação, esperando a ação dos seus filhos. O que isso significa? É quando nós olhamos para as Escrituras que diz: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Então logo o que a Bíblia está nos falando? Se eu não bater, não vai abrir. Se eu não buscar, não há possibilidade de encontrar. Porque toda ação de um homem provoca a reação de Deus. Então, para aquele que bate, eu imagino, só na minha mente aqui, é santificada, como um pano de fundo, no momento, de uma explanação, a partir de uma linha de raciocínio. É Deus esperando, dizendo: eu quero te ajudar.
Eu quero resolver os teus problemas, eu quero te tirar desse calabouço, eu quero mexer dentro de você, eu quero te levar a viver o extraordinário. É Deus dizendo para alguns, sabe esse sonho que você tem no seu coração? Sabe esse desejo de você ter uma família abundante? Sabe esse desejo de você tentar fazer, dar certo, porque você acredita que foi Deus? E às vezes o cenário ele é contrário. Aí vem as lutas, vem as provas. Na vida cotidiana é o crente que vem aos domingos, ele faz tudo certinho. Talvez um dos maiores problemas é que a gente é muito religioso, e a nossa religião nos permite olhar e dizer, mas eu pastor, eu faço certinho, eu dizimo, eu oferto, eu não falto culto, eu sou obediente, eu trabalho, eu sou bem religioso. Talvez esse é o nosso problema, ser religioso, porque quando nós falamos que nós saímos da velha religião, nós não podemos entrar numa nova, é um lugar onde nós saímos para não entrar mais, de viver algo de uma versão de um Jesus, que muitos de nós já viveram tantas coisas nessa terra. Muitos de vocês que estão aqui, eu conheço a vida, pastorei e cuido do coração de muitos. Quando eu digo isso, porque muitos, às vezes, por não entender o princípio do pastoreio, têm uma vida ainda meio restrita. E eu respeito porque o livre-arbítrio, o meu limite termina quando começo do próximo. Só que nesse momento eu vejo Deus querendo dizer, eu quero te ajudar, mas como eu vou conseguir fazer? Porque Deus trabalha, a palavra de Deus, ela é mediante a princípios. Deus não rompe com os seus princípios. E a palavra de Deus, ela libera uma instrução, por isso que nós precisamos entender as Escrituras. Nós precisamos entender para que faça sentido hoje nós nos denominarmos crentes, filhos de Deus, ou como a Veja fala, os evangélicos. O pai quer revelar o coração, o pai quer mostrar, o pai quer abrir caminho, o pai quer descortinar, o pai quer se revelar. Qual é o pai que tem prazer de ver a luta, o seu filho, se a mesa está posta para todos? Por que um pai deixaria um dos seus filhos de fora, se não na própria decisão dele mesmo de não sentar à mesa e se saciar com o banquete do que ele está disposto a nos oferecer? Então nós precisamos ter uma consciência, uma mentalidade de relacionamento. E nesse momento, na mesa, no momento dessa refeição, o pai ele não quer saber como você chegou. Na verdade, ele sabe. Na verdade, o pai sabe as suas lutas, suas dores. O grande problema é que a gente não acessa, porque nós não respeitamos a sua palavra. Por não entender, o povo de Deus se perde, porque lhe falta o conhecimento. E aí nós não batemos e queremos porta aberta. Aí nós não buscamos como iremos encontrar. O Deus que está disposto, o Pai dizer, eu vou fazer mediante a ação do homem que provoca a própria reação de Deus. E Deus está esperando. E aí eu quero te dizer, por isso que vai fazer sentido você, quando entrar por essa porta, você já está conectado. Se você ainda não entendeu que você carrega a presença do Espírito Santo, a arca da aliança, a partir de agora, da velha aliança, que existia um caixote, vamos se dizer assim, no sentido mais pejorativo, agora na nova aliança, no Novo Testamento, adivinha onde é que é a caixa? Aonde que o Espírito Santo mora? Faz assim, bate no seu peito, vamos comigo, vamos, aqui. Um Deus tão grande, tão soberano, decidiu morar numa carcaça de alguém que muitos de nós, para não te ofender, não vale nada. De um mundo às vezes de pecado, de decisões que contrariam as Escrituras. Por isso que eu sou apaixonado por Deus. É essa face de um Jesus que eu nunca tinha vivido. Que não trabalha por merecimento, mas é o Pai dizendo, cara, eu decidi te amar. Até hoje eu fico perguntando o que Deus pode ter visto alguma coisa na minha vida, na minha casa. O salmista diz, quando eu penso fazer o bem e o mal, já pratiquei. Quer dizer, a ação de um homem, ainda que os pensamentos, as ideias são boas, mas na prática nem sempre as coisas acontecem. Aí atropelamos as coisas. Aí ferimos princípios. Mas vamos ler a Bíblia para nós mostrar que nós somos crentes, amém? Quem está comigo aí, diga glória a Deus. É isso. Vamos juntos, gente? Em nome do Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para conosco nessa noite. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Aleluia. Eu não sei vocês, mas para mim estar na presença de Jesus nunca vai ser normal.
um Deus sobrenatural com o que nós temos. O de repente de Deus pode sair e acontecer a qualquer momento, então fique ligado em nome de Jesus. Quem encontrou o livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, diga amém. Eu quero, sabe por que eu estou pedindo, provocando você para ficar falando? Porque eu quero que você venha para fora. Quero que você participe, vamos romper. Quem encontrou o livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 9, diga glória a Deus. Sempre dá para melhorar, vamos. Se nós soubéssemos que hoje foi o dia que o Senhor separou para virar essa chave, duvido que nós íamos ficar aquém disso, duvido. E por que não hoje? Por que não hoje? Diga para quem está do seu lado, por que não hoje? Fale para ele, fale. Por que não hoje? Vamos trabalhar, vamos à regra de fé, por que não hoje? Aquelas orações que você fazia, sabe quando você dizia, Jesus, até quando? Jesus, não dá, não consigo mais esperar, as forças acabaram. E aí a pergunta é, por que não hoje? Por que não hoje? Por que não hoje? Aleluia. Assim nos diz a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo de número 9, nos diz assim: não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Se tem uma palavra, a grande questão, a forma de nós cultuar, sabe por que nós estamos aqui? Para nós podermos esmiuçar, ruminar. Nós buscando plano de plataforma de mensagem para poder explorar o texto e a partir desse momento se tornar algo ativo dentro de nós. Para nós vivermos o que Deus está querendo comunicar. Mas a Bíblia não precisa de ajuda. A palavra de Deus, ela se completa por si só. Se nós tivéssemos um nível de entendimento talvez mais apurado, ou até mesmo nós tivéssemos uma vida diária, nível de estudo da palavra, não apenas uma leitura, estudo, de nós nos debruçarmos as escrituras, buscarmos os verdadeiros orifícios dos significados do que a Bíblia está querendo comunicar, entrássemos para dentro de um contexto como Josué se encontrava, nós estaríamos sendo avivados, existiria uma explosão, é botar uma dinamite, tirar o pino da granada e deixá-lo explodir dentro do nosso coração e espírito. Porque não tem como nós continuarmos aquém depois de nós lermos uma palavra como essa. Quando o cristão, ele entende que a Bíblia é a regra de vida. A Bíblia é o remédio para todo coração doente, mas também a alegria na qual formoseia o rosto daqueles que estão com Cristo. E quando nós entendemos isso, e aí nós vamos ler as Sagradas Escrituras, como assim já se denomina. Nós não estamos lendo um livro qualquer, nós não estamos lendo um livro de um filósofo, nós não estamos lendo nenhum tipo de livro de descobrimento, de ver histórias de homens que fizeram grandes histórias na terra, que tiveram ali um feeling, que tiveram as boas ideias, que mudaram a humanidade, a luz elétrica, o avião e tantas outras descobertas com a inteligência que Deus deu ao homem. E é muito legal você ler livros de filósofos, é muito bom você viver dentro das histórias, é muito bom, gera cultura, sabedoria, você fica mais inteligente, fica mais culto, quando abrir a boca, tem conteúdo para falar, e como é bom conversar com pessoas sábias, inteligentes, porque tem conhecimento de situações, que ele abre a boca, quando ele se expressa, a gente vê sabedoria na vida desse homem, dessa mulher, e como isso é bom. Mas quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a primeira coisa que a gente tem que ler é dizer, poxa, Deus está falando comigo, Deus quer me levar para um ambiente talvez que eu não estou entendendo. E nesses momentos nós vamos olhar as qualificações de cada palavra, o sentido original, do que a Bíblia quer comunicar, e não tem como ficar quem. Ou eu estou meio fora, eu estou pirando, porque assim eu fico pilhado, eu choro, eu abro as escrituras, aqui eu tenho o iPad como uma forma de trazer as mensagens para eu escrever os papéis, cada jogou tudo fora, isso que eu tinha, e isso agora vai botar tudo lá, mas eu gosto da folha, e a minha Bíblia, às vezes ela está amassada, ela está assim, ela só não tem cor diferente, mas ela está, se você pegar minha Bíblia, é regada de lágrimas.
Não tem coisa melhor que você pegar uma cuia de chimarrão, você pegar uma xícara de café preto, e você entrar no teu lugar secreto, que o teu lugar secreto não é de uma filosofia, tem que ter um quartinho, não, vai muito mais além. Você está só, você e Deus, sem ser interrompido, sem você perder nenhum momento, é você e Deus, você está ali na dispensação do Espírito, aí você senta, você para naquele momento, talvez bota um soquezinho só no final lá para o Espírito Santo, ficar ministrando seu coração, aí você lê a Bíblia, talvez um dia normal, e você abre, como eu fiz essa semana, abri essa palavra, e aí eu cheio de problemas, cheio de questões para levar para Deus, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de preocupações para a minha vida normal. Porque eu não sei se você sabe, pastor também tem, amém? Não mora em Marte, pega uma nave espacial, tempo da Xuxa, né, que chega lá e desce, depois sobe, não. Às vezes o óbvio nesses dias tem que ser dito, né, esses dias eu estava conversando com irmãos pastor, mas tudo, né, esses dias eu falei para uma pessoa, teve dia, eu falei aqui, acho que eu falei na igreja que eu não queria vir no culto. Falei aqui? Quem é que estava aqui quando eu disse que eu não queria vir? E várias vezes eu não quero vir para o culto. E aí eu fui falar isso para uma pessoa, um irmão da igreja aqui, e falou assim, mas como assim o pastor não quer vir para o culto? Você acha que eu estou motivado todo domingo? Uma semana inteira de guerra, luta, prova. Satanás querendo roubar o ímpeto da celebração de estar com Jesus. Você acha que eu tenho ânimo toda vez de vir para a igreja? Só que eu venho por obediência, é um encontro, eu estou sendo provado e testado por Deus. É nesses momentos que Deus está esperando, quero ver que resposta o Marcelo vai dar. Porque se o Marcelo está com dinheiro, ele dá glória a Deus. Se o Marcelo está feliz, ele dá glória a Deus. Se o Marcelo, ele está tudo bem na vida dele, ele dá glória a Deus. Se as coisas estão caminhando bem, dá glória. Se o casamento está perfeito, dá glória a Deus. Se tudo der certo, o Marcelo está dando, eu quero ver agora. Quando as coisas começam a dar errado, os negócios não vão bem, há uma luta dentro de casa, às vezes, que a gente tem que performar. Guerra dentro de casa, e chega na igreja, a gente bota um sorriso no rosto, e só Jesus na causa sabe como a gente entra aqui dentro. Briga dentro de casa. E aí a gente agora, vamos na igreja, vamos fazer o que lá? Mas é lá que é o lugar, é lá que é o remédio que nós precisamos tomar de uma dose de um Jesus que vai fazer por mim aquilo que eu sozinho não vou conseguir. Só que quando nós não entendemos isso, aí a gente se entrega, a gente vira almático, a gente não trabalha mais no espírito, não há mais ação e predisposição no coração de um homem dizer, eu estou contigo até o fim. É na boa e na ruim eu estou contigo. É com dinheiro ou sem dinheiro eu estou contigo, Jesus. É com briga ou sem briga, eu vou dar glória a Deus. É na prova, vou dar glória a Deus. Está tudo bem? Glórias a Deus. Nós aprendemos isso, eu preguei esses dias atrás. Abraão, ele vencia, a Bíblia diz que ele se fortalecia quando dava glórias a Deus. Porque ele está dizendo tudo está nas mãos de quem tem que estar. Estou na prova, mas está na mão. A Bíblia diz que os olhos do Senhor não estão fechados, os seus ouvidos não estão agravados, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa alcançar. E de um pai que bota essa mesa na presença dos seus filhos, por que ele nos deixaria de fora? As nossas cadeiras estão lá esperando nós sentarmos. E talvez o pai está dizendo, por que você não compareceu no encontro no domingo, de um churrasco gostoso que eu te preparei? Era o pai talvez dizendo, você podia ter avançado muito mais. O que eu tinha preparado para a tua vida, você já podia estar numa fase muito mais distante na qual você se encontra. Mas talvez a gente, por não entender a sua palavra, e não conseguir nos relacionar da maneira que deveríamos, nós ainda continuamos com a sensação de estar patinando no lugar onde nós já podíamos estar avançando. Aí de repente você vai lá, vai estudar a Bíblia. Aí Deus vem, é Deus dizendo, eu vou colocar alguns nomes para que você consiga entender. Josué está vivendo um tempo de transição aqui nos dias da palavra. Moisés já é morto. E Josué, o homem escolhido por Deus, só para você poder entender um pouquinho no cenário que está aqui. E a Bíblia vai dizer então que Josué, assumindo esse lugar, ele também teve medo. Moisés era um ícone, todos os maiores milagres, tudo aquilo que Deus podia dizer. Quem é Deus na face dessa terra? Embora tinha muitos deuses. Mas um Deus que abriu o mar vermelho só tinha um. Um Deus que fez cair maná do céu só tinha um.
Um Deus que fez a água sair da rocha. Milagre de Deus, só tinha um. Existiam muitos deuses naquele tempo, como existe até hoje. Mas existe um Deus que faz coisas que outros não conseguem fazer. E ele foi liderado, esse povo, por um ícone, um homem levantado, um grande profeta, que foi Moisés. Era Deus no céu e Moisés na terra. Quantas vezes o povo tentou manchar, o povo tentou interferir, dizendo: Moisés, como assim Deus só fala contigo? Nós também queremos ouvir a Deus, Moisés. E aí Moisés vai e consulta a Deus, e Deus diz: mande que santifique, mande jejuar, lave seus pés, lave suas mãos, e eu vou falar com o povo. E aí o povo fez, porque eles queriam ouvir a Deus. Aí a Bíblia diz que eles foram chegando até um monte, e quando foram chegar até o monte, a Bíblia diz que Deus vinha com trovão, com rajadas e tal, e deu aquele barulho, e o povo, a Bíblia diz que o povo se olhou e disse: derivado de todos os pecados que eu tenho, vai você, Moisés, e não nós, porque nós podemos morrer se nós nos encontrarmos com Deus. E aí a Bíblia vai dizer então que é nesse cenário de um homem, de um ícone, que era Moisés, que terminou a sua carreira e agora assume Josué. Como assumiu um homem que fez coisas extraordinárias. E o coração de Josué, ainda que Deus falou que ele era com Josué, ainda que Deus falou: você foi o preparado, você foi o escolhido. Mas o coração dele não caminhava, existia um cenário, o medo estava à volta, as tribos estavam ali, toda a volta de Josué. Desconfiado, será que ele vai dar conta? Será que ele vai conseguir? Mas a palavra está sobre ele. Mas será que ele tem condições? Como substituir um homem como esse? Pois nós estávamos acostumados a ver Moisés fazer coisa extraordinária, mas Josué, ele foi preparado, mas será que vai? Será o medo, a dúvida. E aí chega um momento que o próprio Deus chega diante de Josué. Mas antes disso, eu quero que você leia comigo o versículo 7 e o 8. Quem está com a Bíblia aberta aí, diga amém. Traga a Bíblia, gente, por favor. Em nome de Jesus, venha para a igreja. É saudade dos crentes que tinham Bíblias que tinham cheiro de axila. Agora é axila, né? Em outros momentos já dizia cheiro de sovaco. Gente, eu estou com saudade. Nós cantamos aqui saudade, saudade do que nos trouxe até aqui. Por que a igreja está abrindo mão? Essa naturalidade. E não é porque eu quero dizer: pastor, qual a diferença? Eu já expliquei. Hoje em dia, há tantas controvérsias do sentido original. Hoje em dia, Bíblias da linguagem do dia de hoje, elas estão roubando a originalidade do efeito do que a palavra ela quer descrever. E pensa, cair na rede social hoje em dia, inteligência artificial, tantas outras coisas estão acontecendo, é um clique para mudar tudo. Eu te digo hoje, comprem Bíblia de papel, leiam Bíblia de papel. Você pode estar sendo enganado e você ainda não sabe. Não seja refém de Bíblia, é uma benção. Você às vezes está numa reunião, você está esperando alguém, deu 15 minutos, você está lendo a Bíblia pelo celular. Amém. Mas não deixa de ler e estudar a Bíblia de papel. Amém, igreja? Amém, igreja? Então tragam Bíblia. Semana que vem, em nome de Jesus, tragam Bíblia. Tragam Bíblia, em nome de Jesus. Versículo 7. Olha só, antes de nós chegarmos no 9. Jesus está pronto para bater um papo. Amém, gente? Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Jesus está querendo bater um... Jesus, a Trindade, está tudo ali. Agora já digo Jesus lá no Velho Testamento, dizer pastor, que heresia. A Trindade está lá. O façamos nós, está tudo lá. Mas enfim, só para nós colocar as palavras certas num contexto certo. Aí, Deus então quer bater um papo, quer encorajar. Deus está querendo falar, dizendo assim: eu quero te comunicar, deixa eu te mostrar como eu te vejo. Aí Deus começa a falar com ele. Tão somente, olha só o versículo 7. Tão somente seja muito forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Olha só a palavra que chega para Josué agora. Aí começa agora, caminhe comigo, olha para cá. Deus, ali está sendo revelado, dizendo: cara, eu tenho um segredo para os teus medos.
Era Deus olhando e dizendo assim, ó, eu sei teu coração como está temeroso, eu sei talvez que você acha que não dá mais, eu sei que talvez o casamento está difícil, parece que vai quebrar, parece que não vai dar, parece que suas pernas não vão alcançar, os seus braços ficaram muito curtos. Às vezes nós estamos num cenário onde nós estamos precisando ouvir exatamente isso, como a parte do versículo 9 que nós começamos a ler, seja forte e corajoso. Porque se nós, nos dias atuais, tivermos uma demonstração de fraqueza e fragilidade no âmbito normal, do sentido da vida, certamente nós vamos perecer. Porque num tempo onde os valores se perderam, os princípios já não é mais levado para frente, porque não há mais o respeito, na íntegra, a fidelidade. Não há mais a moral, as pessoas não sabem mais o significado da palavra moral, ética muito menos. Há um evangelho sendo pregado de forma distorcida, principalmente de ambientes que a gente tanto fala aqui, é um tapume, alguma coisa, mas para aqueles que se envolvem nesse lugar, que entende o real significado do que Deus está chamando, isso aqui chama-se altar. E altar é lugar de morte, altar é lugar de sacrifício. Precisa ter qualificações de um homem e de uma mulher que dê temor a esse ambiente. E aí quando ele abre a boca, quando ele prega, quando ele fala, você já não sabe se é ele ou é o que ele prega, porque tudo caminha junto, faz sentido. Ele ministrar, é autoridade, é legítimo o que está saindo da sua boca, porque é alguém comprometido com o céu. A palavra está nele, ele está na palavra, já nem sei mais. E é nesse sentido que Deus olha então para Josué e vê o temor no coração de Josué. Josué temeroso, ele, Senhor, talvez, ainda que nós possamos parafrasear aqui, para não surgir como uma forma de heresia, talvez Josué dizia a Jesus, como é que eu assumo um lugar de um homem tão poderoso como esse? Como é que eu vou conduzir um povo de mais de 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças que estavam juntos, para um lugar onde essa promessa não começou comigo? Pode ser, amém, gente? Quem está entendendo essa palavra, por exemplo, pessoas inteligentes, digam amém. Senão vai soar como heresia aqui, não é? Só nós parafraseando, só nós viajando aqui na palavra. É Josué dizendo, Jesus, Deus, né? Essa palavra que tu deu não foi para mim, essa palavra foi para Moisés. Ao contrário, Moisés bateu na rocha, Josué disse, olha o problema que Moisés me deu agora. Era ele que era para levar. A promessa lá atrás, quando ele pegou Arão, que Moisés também temeu, e Deus levantou Arão para falar em nome dele junto com o faraó, dizia o quê? Eu vou levar o meu povo uma terra que mana leite e mel. E a promessa estava sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu, mas estava sobre a vida de um líder, Moisés, até chegar um determinado tempo que Moisés não aguentava mais a murmuração do povo. E aí naquele momento que tinham sede, ficavam dizendo, Deus levando o povo, é isso, nós precisamos entender o que Deus está comunicando aqui, gente. Deus está querendo conduzir o povo a viver a sua vida em milagre. Deus está querendo levando o povo e dizer assim, ó, deixa eu falar melhor se vocês não entenderam, vocês estavam cativos até hoje, vocês estavam presos, vocês não morreram se alimentando de melão e cebola, existia um limite, vocês não conseguiam sonhar, não tinha direito de ir e vir, e se não obedecesse a carga horária que estava sobre a vida de vocês, apanhavam no chicote. E quando desobedecia, que Moisés chegava lá e dizia, deixe meu povo ir, e ainda dizia, dobre o trabalho deles. E quanto mais apanhava, o povo mais avançava. Quanto mais apanhava, mais filhos faziam, com menos hora, as promessas estavam condizendo com aquilo que estava acontecendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha só como a palavra, ela tem o poder de mudar a história. Ela é extraordinária na vida daqueles que creem. E é nesse momento, então, vem Moisés e recebe a palavra. Pode ser que Josué, nesse momento, olha o problema que Moisés me arrumou. Aí chegou o momento, estava já brabo com toda a situação. A Bíblia diz que era para ele tocar na rocha, ele bateu, feriu, quando estavam com sede. Você conhece a história? E a Bíblia então vai dizer que naquele momento, por causa dessa razão de desobediência a Deus, ele não entraria na terra prometida, mas Deus não é pego de surpresa, já estava preparando Josué. O cenário já estava sendo preparado e é nesse lugar que Josué entra. Olha só que grande desafio de Josué. Mas o que estava querendo condicionar nesse momento era dizer assim, eu vos tirei de um lugar de aprisionamento. O pecado, a angústia, o prazer de um momento, de minutos da tua vida.
que você achava que isso é alegria, você acha que isso é felicidade, um copo de cachaça, uma carreira de cocaína, uma mulher, um homem talvez, um meio ilegal para você alcançar um fim financeiro de negócios. Você acreditou que essa ia ser a maneira daquilo que ia te realizar? Pois eu tenho algo a te dizer, não é. E aí era Deus dizendo, mas eu te via lá, então você veio para a igreja, eu te dei banho de misericórdia, eu te casei, você ali tomou um banho, você se batizou, você mudou de vida, eu alinhei teu casamento, eu botei as coisas no seu devido lugar, eu resgatei a vida dos seus filhos, eu te dei destino, você tem um nome hoje, as pessoas não te veem mais como viam antes. As pessoas antes diziam, sabe aquela pessoa lá? Sim, é um irmão da igreja. Como assim irmão da igreja? Mas o que aconteceu? Cara, ele teve um encontro com Jesus, ele foi numa igreja lá, alguma coisa está acontecendo, é o que a gente escuta aqui. O que está com pessoas que estão congregando hoje aqui, que não posso dizer o nome, estão dizendo, o que está acontecendo aqui, porque não tem lugar para estacionar mais carro. O que está acontecendo? Aí é testemunho de cura, de transformação, de vida. Pessoas que vivem, aí para mim esse é o sentido do evangelho. Pessoas que eram e não é mais. Pessoas que tinham uma vida promíscua no pecado e não tinham temor. Hoje tem uma vida, ele é marido de uma esposa só, ela é esposa de um homem só. Os filhos entram aqui, é uma igreja que se move em famílias. Nós botamos de forma intencional ali, quando você entra, uma família para pertencer, nós estamos querendo gerar destino naqueles que entram nesse lugar. Nós estamos dizendo, nós estamos enraizados com escala de valores e princípios. E nesse momento, olha só as promessas daquilo que está dizendo aqui no versículo 7, 8, para depois nós voltarmos no 9. É o próprio Deus dizendo, Moisés, Josué, escuta a instrução que eu tenho para te dar, e se você fizer exatamente como eu estou lhe falando, você vai ser um homem bem-aventurado, só anda comigo. Quase que é o Chapolin Colorado, diz, siga meus bons que vai dar certo. Vem com o pai que é sucesso. Quase isso que Deus estava falando para ele. Olha só o que diz aqui. Tão somente seja forte e muito corajoso. Eu não tenho tempo, eu tenho uma vontade de parar aqui e já dar uma pregação. Não é apenas corajoso. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui, diga glória a Deus. Você talvez pode colocar o seu nome. Eu poderia dizer Marcelo. Talvez você poderia dizer Guto. Talvez você Jennifer. Luiz. Salete. Cilei. Jussara e assim por diante. Marcelo, tão somente seja forte e muito, porque talvez Deus diz, se for pouco corajoso, não aguenta, muito corajoso, para que você tenha agora o zelo, aí Deus está, olha, Deus é Deus de detalhes, que você tenha o cuidado de fazer segundo o quê? Deus dando direção, destino, olha, preste atenção, segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe deu de noite. Quer dizer o quê? Você recebeu uma herança. José, você recebeu uma herança. Você não tem direito de dizer assim, não, peraí, Moisés guiou o povo até aqui. Seguinte, Moisés tem uma identidade, eu tenho a minha. Até aqui andou do jeito de Moisés, mas agora, onde está Moisés? Não foi ele que feriu a rocha, desobedeceu a Deus, não vai entrar na terra prometida? Pois é, acabou o ciclo de Moisés, agora orgulhosamente começa o ciclo de Josué. E agora o negócio é comigo, é do meu jeito, da minha forma. Eu tenho identidade, olha só. Aí Deus está dizendo, não tem nada a ver contigo, é mais ou menos isso. Então, toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Aí fala assim, não se desvie dela. Aí está dizendo, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que seja, o quê? Todo mundo quer ouvir isso aqui. Pensa se você botou o seu nome aqui. Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Todos nós queremos ser bem sucedidos. Agora umas perguntas precisamos fazer. Para nós podermos ser inseridos na palavra, dizer, qual foi? Quem vem sair de casa para ouvir a voz de Deus nessa noite, erga a mão e diga glória a Deus. Deus está falando. E nesse momento que Deus está falando, Ele está dizendo, Marcelo, você tem que ser muito corajoso, você tem que ter um cuidado, você tem que prestar atenção em toda a lei que meu servo Moisés, que a minha Bíblia está dizendo para você, cara. Aí está dizendo, Marcelo, cuide, preste atenção, você quer vencer? Claro que eu quero, então cuida só, Marcelo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda,
para que seja bem-sucedido por onde você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, Deus está dizendo. E se nós somos pessoas inteligentes e prestamos atenção na palavra, no versículo de número 9, já está dizendo que não foi isso que eu te ordenei. O que significa ordenou? Deus não está pedindo favor. Deus está estabelecendo sobre o seu povo, é uma ordenança. Em troca de miúdos, para ser mais claro, eu estou mandando, eu estou te ordenando. Deus não quer dizer, eu não estou te perguntando, eu não estou te pedindo opinião, eu estou te ordenando, é uma ordenança. Quem ousará? Quem ousará desobedecer a Deus? Quem está comigo, diga glória a Deus. Meu Deus. Aí então fala assim, no versículo 8, não cesse de falar desse livro da lei. E aí agora diz, pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Por que medite nele? Porque é ali que você vai encontrar a fonte da vida. É o livro. Às vezes a gente corre, sabe o quê? Sabe qual que é a lástima? Eu preguei 7 sermões da igreja raiz aqui. A gente, antigamente, vou dizer bem antigamente, gente que é mais velha aí, mais de 20 anos de evangelho, nós somos ensinados. Antes de nós ir no médico, nós não tínhamos coragem de ir sem primeiro orar pela vida dos nossos filhos. Quem lembra que eu estou falando? Erga a sua mão. Quem lembra? Alguém aí? 10 anos então? Vamos, gente, erga as mãos. A gente dizia assim, Jesus, cura o meu filho. Deus é o médico dos médicos. Se Deus não curar, eu vou levar no médico. Não tem problema levar no médico. Deus deu inteligência, o remédio também que o homem fez é de Deus. Mas o que eu estou querendo sinalizar aqui? O crente, ele terceirizou tudo. Quando você tinha necessidade, você dizia, Jesus, entra em providência. Você dobrava o joelho, talvez você jejuava. Hoje, sabe o que você faz? Se faltou dinheiro, você pede emprestado, você vai no banco, você faz financiamento. Esse é o estilo de vida que o homem adotou nesses dias para viver, quase não precisa a Deus. Se não tivesse, talvez, um problema para a vida do ser humano, que fosse algo chamado eternidade, será que ele estaria seguindo a Jesus? Porque hoje ele não precisa mais. Hoje ele aprendeu no momento das dificuldades recorrer aos meios naturais. Ele tem um amigo, alguém vai emprestar o dinheiro. Ele está com fome, sabe? Alguém vai suprir, ele vai pedir, ele vai dar um jeito. Ele não recorre mais a Deus. Eu contei testemunho aqui. Contei ou não contei? Já nem se lembra mais. Aquela casa que eu cheguei que só tinha uma jarra de geladeira na geladeira. Quem é que escutou esse testemunho? Ah, metade não escutou. Posso contar de novo ou não? Acho que não, né? Vai muito tempo. Conta ou não conto? Dentre tantos outros. Eu estava em casa orando. E esse é o problema. É terrível um homem que ora. Porque Deus fala, amém? Nós estávamos orando. E eu senti no coração, num sábado de manhã, derramando lágrimas, orando e intercedendo pela vida dos meus irmãos. Eu não era pastor de igreja, mas eu estava orando e intercedendo pela vida dos meus irmãos. E chegou um momento que eu parei na vida de um irmão meu. E eu fiquei naquele momento de oração. E naquele momento de oração, Deus falou, vai lá e faz um rancho e leva para ele. E aí eu levantei naquele momento de oração. Aí eu cheguei, disse, amor, é o seguinte, Deus me tocou a fazer algo. E daí o que, amor? De fazer um rancho e levar lá na vida do irmão. Mas Deus mandou comprar carne, fazer um rancho e levar lá. E aí fica aquela questão, né? A gente vai chegar batendo, como é que faz? Bate numa casa e aí vai que... pessoa, eu já sofri, gente, com pessoas orgulhosas que eu fiz um bolo. Dizer, tu acha que eu tô passando fome? E eu voltei com o bolo para casa. Já contei isso aqui também, não tem interesse de contar. Orgulhoso, estava com fome, as crianças não tinham que comer, eu levei um bolo para tomar um café com o irmão, voltei com o bolo para casa, que ele disse, acha que Deus não é Deus na minha vida? E tal, orgulhosão. E eu ia dar e comemos um bolo, tomemos um café, azar é o dele, perdeu. E é assim, às vezes o homem está vivendo uma contrariedade, e ele não consegue ver Deus, ele vê Deus se aparecer dinheiro no banco, ele vê Deus se alguém chegar com uma mala de... Ele não consegue ver Deus por outros meios de movimentos de Deus. E Deus faz para quebrar o orgulho, é também isso. Para Deus dizer que Ele está contigo, Ele vai mexer, as tuas estruturas vão ser abaladas. Já cantava o Regis Danés um tempo atrás, aí todo mundo cantava. Tinha irmão da igreja, estava desviado, ia nos bailão e cantava lá, entra na minha casa, no meio do bailão cantava.
mas estava o nome do Senhor sendo ministrado. Muitos estavam lá e me contavam, depois voltava para a igreja, eu estava no baile, e eu chegava lá, eu não tô com o resto eu tive que ir embora, porque eu não consegui mais ficar lá dentro. Deus faz, Deus tem os seus meios. Enfim, eu e a Dai fomos, no tempo que era unidão, e eu fui lá e fiz um rancho, peguei carne, tudo. Eu e a Dai chegamos lá de carro, bati palma, era um irmão, uma irmã e 2 filhos. E quando nós batemos palma lá, disse, ô irmão Marcelinho, que bom te ver aqui. Disse, pois é, que alegria, estava orando por ti, irmão. E a gente desconfiado, vai saber agora o que vai acontecer. Disse, que legal, que bênção, entre. Disse, não, nós estamos um pouco com pressa, só vim fazer uma coisa. Disse, mas então diga, o que eu posso te ajudar? Disse, como é que tá as coisas? Bênção, Deus é bom. Disse, amém. E como é que tá as coisas, a família? Cara, eu estava orando por ti, tu não está em necessidade? Disse assim, ó, como assim? Disse, não, estava orando por ti, né? Como é que está a situação? Como é que está a questão do alimento? Como é que está a vida? Disse assim, olha, nós estamos orando a Deus, para que Deus venha prover sobre a nossa vida. E eu disse, sério? Daí já me encorajou. Eu estava com o carro cheio de coisa. Aí eu cheguei, eu disse assim, pois é, Deus ministrou no meu coração, agora de manhã eu estava orando, e olha só como é que é as conexões no reino do Espírito. Eles estavam jejuando, porque não tinham o que comer. E eles dizendo, Deus, eu sou fiel. Deus, a tua palavra diz que o Senhor não abandonaria os teus filhos. Nós não somos vagabundos, nós 2 trabalhamos. Se enrolaram, o último dinheirinho, aquele do botijão de gás, que nunca ninguém está preparado. E aí comprou o botijão, e as coisas faltaram, e com 2 crianças dentro de casa. E esse homem ousou entrar num lugar secreto, entrou num ambiente de orar a Deus. Que perigo! Orar a Deus para aqueles que não entendem esse lugar. E aí ele comentou que ele foi pro quarto orar, e ele orando no quarto dele lá e eu orando no meu. E Deus, de repente, sabe como é que eu vou resolver o problema desse meu filho que está com fome? Alguém tem que suprir essa necessidade. E nesse mesmo instante, eu acredito, né, eu orando lá, e eu orando e abençoando, como eu faço de costume, eu oro por cada, eu pego o WhatsApp, você que não está no WhatsApp da igreja, ele não recebe oração, porque você não está no WhatsApp da igreja. Eu pego o WhatsApp, Senhor, abençoa, prospera o casamento, o trabalho do irmão e tal, e vou orando e vou abençoando. E aí, naquele dia, eu orando pelos meus irmãos da minha congregação, que nós congregávamos juntos, obreiro da igreja. E eu parei naquele irmão, comecei a orar, Senhor, dá vitória para ele, ajude o irmão, não deixe ele fraquejar na fé, dai graça, Senhor, dai força, gera alimento físico, gera alimento espiritual, e Senhor, dá recurso, não deixe que ele passe fome, não deixe que as crianças faltem. E eu, opa, tem algum negócio, não consigo sair daqui, e fiquei, essa foi a razão. E aonde eu senti, e assim, né, para curtar o tempo. Aí cheguei lá, começaram a chorar, ele chamou, vem amor, não vou dizer o nome dela, vem aqui e tal. Aí abri a tampa do carro, nem sei como é que é o nome de trás do carro agora, esqueci, porta-mala. Nossa, esses caras tristes, gente. Enfim, e aí eu abri o porta-mala, ele chamou a mulher, chamou as 2 crianças e pegava as sacolas e entrou. E aí ele falou o seguinte, entra aqui dentro de casa que eu quero te mostrar algo. Quando eu entrei dentro da casa daquele irmão, a gente sempre pensa, tá faltando as coisas, mas o faltar significa, tem 1 quilo de massa, tem 1 quilo de feijão, tem 1 quilo de alguma coisa, tem 1 quilo de arroz. E naquele momento, então, ele abriu, fez questão de abrir, e na geladeira, quando ele abriu a geladeira, tinha uma jarra de água dentro da geladeira. A geladeira inteira, luz ligada, ele abriu a geladeira, tinha no meio da geladeira, assim, no meio, tinha uma jarra de água, de plástico. Ele disse, é isso que nós tínhamos hoje, que nós íamos misturar com sal e nós íamos comer. Só que eu estava dizendo, aonde tu está, Deus da minha vida? O Deus que me salvou, o Deus que me resgatou, o Deus que me mudou, o Deus que me deu destino, Deus que mudou a minha vida. Os 2 trabalhando, vivendo uma situação de contrariedade. Mas existia um homem que entendeu algo. Deus é minha resposta. E se eu orar, Deus pode fazer. Eu ainda creio que Deus faz milagre. Eu ainda creio que Deus tem os seus meios. E aí, pensa, o céu desceu, choramos dentro daquela casa. A minha alegria foi maior do que a deles. Eu que levei comida, eu e a Dai, nós 2 levamos. Nossa alegria foi maior do que a dele, parece que recebeu. De ser usado por Deus. Mas quando nós entendemos que para sermos crentes, nos dias de... Está tão difícil.
As pessoas recorrem ao homem, recorrem ao... Eu preciso de algo. Não, alguém tem uma palavra, alguém vai orar por mim. Não, joelho no chão, tempo de oração. A nossa alegria era ir na igreja e a marca da sujeira está nas nossas calças. Porque nós dobrávamos o joelho no chão e não era bonitinho como o nosso que não. Já fui à igreja que eu tinha um par de sapato e aí a sola do meu sapato tinha rasgado embaixo. E eu chegava na igreja e aí eu me ajoelhava e a sola ficava para trás. Que luta na minha vida de vergonha. E eu estava sem tênis, um irmão, amigo meu, disse assim, então tem uma chuteira lá para negociar? Daí eu disse, eu tenho uma. Daí ele disse, não, mas 6 travas. Não, mas eu não... Daí eu com aquele sapato único, um sapato só para ir para a igreja, para tudo. Para missa, como se diz, e para os enterros. E chegava na igreja, dobrava o joelho com o sapato, com a sola rasgada. Dia de chuva, 2 palmilhas, porque molhava a meia, bicicletinha, adorando quanto banho de chuva nós tomamos, Clayton. E o que nós dizia? Hoje que vai ficar bom. Quantos cultos nós ficamos de pé atrás na igreja, que nós tomava banho, assim, nós botava a Bíblia por dentro, não levava a carteira, que nunca tinha dinheiro mesmo, não precisava, mas nós pegava, botava a Bíblia por dentro do casaco, andava de bicicleta, vinha aquele toró de água. O que a gente pensava? Bom, voltar para casa, nós vamos ganhar o quê? Vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra, vamos ter alimento no Espírito. A carne é fraca, mas nós precisamos fortalecer o Espírito. Onde estão os crentes? Os crentes que decidiram amar Jesus, que um dia disseram, Jesus, a minha vida é tua. Como Deus vai entender uma vida daquilo que nós pertencemos a Ele, mas fazer do nosso jeito? É as reflexões. Talvez você venha aqui e dizer, meu Deus, eu vim com outra expectativa, pastor, estava tão bom, agora tu me murchou. Mas Deus está falando, amém? Amém. Deus está falando, amém? Amém. Mas precisamos entender a sua palavra. E Deus deu vitória para o irmão, e nós voltamos para casa aleluiado. Já ofertei dinheiro na rua para pessoas, já contei em outros momentos aqui, não vou ficar chovendo molhado, para nós ter por causa do horário. Então Deus fala para Josué, não se desvie, eu vou botar o meu nome Marcelo, nem para a direita nem para a esquerda, cara, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Então pensa, eu vou ser uma árvore que vou ramificar. Quem encostar em mim só vai pegar uma energia, só vai ter algo da minha vida, vai ter Jesus. Eu não estou preocupado com a tua dor, o homem que conhece a Deus, ele não está preocupado com a luta, ele não está preocupado com a guerra, com a perseguição, ele não está preocupado, ele sabe, eu sei que o meu Redentor vive, em tempo oportuno ele nos ajudará, porque Deus é fiel. É difícil de nós acreditarmos ainda que Deus é fiel, igreja. É difícil nós olhar para uma situação contrária, talvez uma luta, uma enfermidade, uma depressão, e nós olhar para Jesus e dizer, é a matéria-prima, é um ambiente que o céu lê da melhor forma. Quando o homem chega e diz, não tem mais o que fazer, e Deus, agora é comigo, você se cansou, você estudou, você fez pela força do seu braço, você pediu ajuda ao homem, você fez de tudo, nada adiantou, aí você diz, Jesus, só sobrou o Senhor, e Deus está dizendo, mas era isso, Deus, do começo que eu estava esperando, por que você demorou para chegar e falar? Deus, do começo eu estava pronto para resolver, eu queria virar a tua chave, eu não tenho prazer na tua luta, na tua guerra, na tua adversidade. Ou então era Deus dizendo, eu só estava naquele momento de luta forjando o teu caráter, para ver se no momento de guerra você ia fugir, eu ia permanecer, porque viver só na boa, tá tudo bem, a gente entra aqui e dá glória a Deus porque tá tudo, quero ver na luta, você vem para cá se arrastando, sem motivação, como eu disse, muitos domingos eu já fiz isso. Eu entrei aqui 1 hora mais cedo, dobrei meu joelho até começar o louvor, porque não queria ver ninguém, eu estou bravo, eu estou em guerra com o céu, eu estou bravo com Jesus, e aí eu vou pregar ainda, dizer, Jesus, eu vou em obediência, era isso que Deus queria. Deus não me quer só pregando quando está tudo bem, quando está tudo feliz, quando tudo saudável. Deus provando a minha fé, e eu vim 1 hora antes, dobrei o joelho até começar o louvor, quando ninguém mais podia falar comigo, eu levantei. Talvez você pensou, o pastor está orando, se consagrando, eu não queria conversar com ninguém mesmo. Eu estava em guerra.
vontade de desistir, vontade de retroceder, vontade de dizer, esse fardo é muito mais pesado que eu tenho condição, vontade de dizer, eu não sei o que tu achou na minha vida, vontade de dizer, Jesus, quem sabe tu errou o alvo, não era eu, era outro. Como já cheguei, saí 8:07 para chegar aqui, 2:07, estacionar o carro, subir aqui e começar o louvor também, para chegar aqui, não quero conversar com ninguém. Minhas crises, as lutas contra os meus demônios, se eu posso dizer assim. Pastor, tem demônio? Eu não. Mas aquele que vem contra a minha vida, e é forte o bichão. Mas ele é um derrotado em nome de Jesus, amém? Então eu também tenho vontade de não vir nos domingos. E isso não é motivo. Como é que eu vou servir um Deus que é só na hora boa, só quando eu quero? Só em dia de sol. Se der frio eu não vou. Se dá quente eu não vou. Desculpa. Como é que nós vamos querer que Deus trabalhe na vida de um homem desobediente? Eis o segredo. São chaves, pelo amor de Deus. São princípios. Nós temos que olhar, que ler a palavra, dizer, Deus, o que tu está querendo? Eu quero ser bem sucedido, então só tem um jeito, cara. Não se desvia para a direita, não se desvia para a esquerda. Não tenha apenas coragem, tenha muita coragem. Tenha muita, porque coragem só é pouco. Olha o que está dizendo aqui, nós estamos indo para o final. Uou. Medite nele de dia e de noite. É a bússola. É o remédio para uma alma doente, é a Bíblia. Não é o que o pastor... E vou dizer algo de novo, por favor. Não fique com as minhas palavras. Não fique com o que eu estou pregando, por favor, em nome de Jesus, leia a Bíblia. E se você congrega numa igreja que é bíblica, fiel, confronte o seu pastor, se você não congrega aqui. Você falou uma heresia, você distorceu a Escritura, você está ensinando um povo a andar por um caminho distorcido. Não é isso que a Bíblia diz. Não fique com o que eu estou falando. Leia a Bíblia. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Leia a Bíblia. Pastor não salva ninguém. Pastor não faz nada, porque não tem poder, é um homem, como qualquer um. Só tem um título na frente que traz mais peso e temor do que outra coisa. E quem entende esse lugar sabe que treme as bases. Porque você está aqui hoje, o que você está ouvindo, o que você tem recebido de alimento, vai te levar para um lugar ou outro. Ou você está inserido num lugar, numa igreja cristocêntrica, teocrática, não é democrática, não tem governo de homem, o governo é de Deus, em que o pastor dessa igreja é o pastor de Salmo 23, mas e tu, pastor? Humanamente, eu sou um mordomo, que a qualquer momento Deus me derruba, e levanta outro, e faz, a glória da segunda é maior ainda. Então não tem problema com isso, eu não tenho problema com isso, sou mordomo. Por isso que eu olho quando eu prego, quando eu falo, eu estou carregado de amor, eu nunca vai ser. As pessoas, elas invertem os contextos originais. Quando a gente fala, Deus exortou, sabe o que significa exortar? Você que é crente, que já ouviu essa palavra? É encorajar. Exortar significa encorajar. Encorajar o quê? A desistir ou avançar? Avançar no nome de Jesus. Então só tem um lugar. Tudo que você está ouvindo, se alimentando no Espírito, vai te levar para o céu, num lugar de eternidade morada, ou para o inferno. Então tenha cuidado onde você está. Você dá seu tempo, você dá sua vida, você presta através do seu talento na casa de Deus, você dizima, você traz seu dinheiro, que é tempo, de um lugar que você não tem convicção se é Deus que está nessa casa. E se você está aqui, eu pergunto, como eu, o que estamos fazendo? Agora, se nós acreditamos, o meu apelo, a parte em que eu quero te encorajar, te exortar é, vamos viver de verdade. Não dá para viver meia boca. Não dá para ser crente mais ou menos. Não dá para ser um cristão, horas crente na igreja, né? E amanhã, segunda-feira, 7 horas da manhã, o cara já está fazendo tudo errado. Espraguejando, falando o nome, dando mau testemunho. Por favor, se você ainda não está liberto desses lugares, não diga que você é membro da Casa Faro. Não envergonhe o trabalho que muitos estão fazendo. Porque só tem um jeito, o nome do Senhor quer ser glorificado. Há uma grande expectativa nos filhos dos homens nesses dias, a manifestação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus, que são discípulos, são parecidos com Jesus. Então ele dá bom testemunho. Ele tem vida.
todo mundo chega falando errado, todo mundo chega falando mal. Quando ele abre a boca, ele sempre tem uma palavra de ânimo. Sabe aquela pessoa que 2 minutos que você fica do lado dela, ela te libera algo assim que você quer ganhar o mundo inteiro para Jesus. 2 minutos, agora você está bem. Você fica do lado de uma pessoa, 1 minuto, ela te carrega de demônios assim, que parece que você quer se matar. É uma energia, ela carrega, ela é um portal de coisas ruins. Mas os filhos de Deus, que a Bíblia está dizendo, a humanidade espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu tenho que terminar por causa do horário. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Aleluia. Aí diz assim, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. O cuidado de fazer o que está escrito. Verdade, integridade, caráter e assim por diante. Então você, olha só, a chave. Quem quer prosperar e diga glória a Deus? E não é só de dinheiro, tá? Que a gente pede dinheiro, não. Ser próspero, você pode ser rico, mas não ser próspero. Então você prosperará e será bem sucedido. Quer ser bem sucedido e prosperar? Não se divida para a esquerda nem para a direita. Tenha muita coragem. Seja fiel a Deus. Agora, olha o versículo 9 como vai fazer sentido agora. E é o último, nós vamos estar encerrando essa reunião. Aí então vem o versículo 9 que nós abrimos esse culto, dizendo assim, Deus falando, Senhor falando, se comunicando com Josué. Aí ele fala assim, Josué, cara, Marcelo, não foi isso que eu te ordenei? É um ponto de interrogação. Você tem que entender, é uma pergunta, Deus está perguntando para Josué. Josué, quero te fazer uma pergunta. Não foi isso que eu te ordenei? Não foi isso que eu te mandei? Cara, não estou conversando. Eu não estou te pedindo opinião. É uma ordenança de Deus. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, como o medo paralisa hoje o ser humano cristão. Sabe o que significa o medo? A falta de coragem é você dizer que Deus não é Deus suficiente. Você sabia disso? Porque você entra em dúvida. Será? Deus disse que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Amém, igreja? Amém. Se você tem medo, você está dizendo por entrelinhas, Deus não é tudo isso. Não, Deus não, para mim não é. Essa face de Deus, eu tenho medo, eu não consigo acreditar. Deus não é tudo isso aí, não. Deus não é. Você coloca Deus no lugar daquilo que, uma esfera que ele não representa. Porque o medo, ele paralisa. O medo, ele te leva a um lugar de cadeia. O medo te paralisa, você não consegue acreditar. Você está traumatizado, não consegue se relacionar com pessoas. Você não consegue entregar coração para amigo. Você não consegue se aconselhar com o pastor. Você não consegue formar uma nova fase. Você não é o medo. Você está preso e Deus precisa te tirar dessas cadeias. Nem fique assustado. Porque, olha só, essa é a palavra final, nós estamos encerrando. Depois de dizer, Marcelo, não fique assustado. Porque o Senhor, e aqui é o S maiúsculo, quem entende, estuda a Bíblia, teologicamente sabe o que eu estou dizendo. Está falando o próprio Deus, é um S maiúsculo aqui. O próprio Deus falando, imagina ouvir, como se fosse um comunicado, o próprio Deus falando. Sou eu, o Senhor, Marcelo, o seu Deus. Você tomou uma decisão de estar comigo, eu sou o teu Deus. Você consegue entender isso? Diga glória a Deus, por favor. Glória a Deus. O seu Deus, eu, Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Se levante em nome de Jesus, fique de pé e diga glória a Deus. Glória a Deus.